Eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quem recebe, diga amém. Você está feliz? Eu creio que esta palavra que estamos trazendo para a igreja vai modificar a sua perspectiva, a sua visão e vai te preparar para a volta de Jesus. Deus nos ama, irmãos, com amor profundo. E Ele quer o melhor para nós. Nós é que precisamos nos sintonizar com a vontade de Deus. Jesus uma vez disse aos seus discípulos: uma comida eu tenho para comer que vós não conheceis. E eles tinham ido comprar comida e tinham voltado com a comida. E os discípulos perguntaram: mas será que alguém trouxe alguma comida para ele? Que comida é essa? E ele disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então nós precisamos sempre na nossa vida priorizar o reino de Deus. Deus se agrada disso. Quando você prioriza o reino de Deus na sua vida. Amém? Antes de ler o texto, deixa eu responder uma pergunta que um irmão muito querido dessa igreja me mandou outro dia através de um e-mail. E eu não gosto muito de responder perguntas escatológicas por e-mail, que me dá muito trabalho, ter que escrever, fundamentar, mostrar texto. E eu recebo muitos e-mails, então alguns eu respondo, outros não. Mas esse irmão, ele fez uma pergunta muito inteligente, muito perspicaz, bem interessante a pergunta que ele fez, e que de vez em quando eu saio para fora aí, me perguntam isso. E eu disse para ele, falei: irmão, ao invés de te responder por e-mail, vamos responder lá no púlpito, que assim aproveita a todos que vão estar ouvindo. A pergunta que ele me fez, da outra vez, não dessa semana passada, da anterior, é sobre as crianças. Como é que ficam as crianças? Ele me perguntou: pastor, todas as crianças vão ser arrebatadas? A minha dúvida é, por exemplo, os filhos de pais crentes que ficarem para trás, para passar pela grande tribulação, e os filhos dos ímpios, serão arrebatados, vão subir ou vão ficar? Uma pergunta difícil de responder. Mesmo porque a Bíblia ela não é clara a esse respeito, irmãos, em relação aos filhos. A Bíblia não é clara a esse respeito em relação a crianças no arrebatamento. No arrebatamento. Eles vão herdar o reino de Deus. Isso não tenha dúvida, porque para isso a Bíblia tem afirmações, Jesus fez afirmações que das crianças é o reino dos céus. Agora, em relação ao arrebatamento, tem duas posições. Tem uns estudiosos que dizem que todas as crianças serão arrebatadas. Filhos dos cristãos, dos crentes e não crentes, porque são crianças inocentes, seriam levadas no arrebatamento. E aquela visão da última trombeta que eu citei dá essa impressão. Olavo Rode, ele diz que todas as crianças da maternidade desapareceram naquela visão que ele teve. Também ele fala que uma das crianças estava no carrinho e de repente desapareceu, e a mãe ficou desesperada. E a história, a visão começa uma mãe procurando a Rutinha. Não sei se você já viu, né, essa última trombeta, que é a visão que Deus deu em 1952 ao Olavo Rode, lá na Noruega. Nós devemos lembrar que a Noruega, em 1952, era um país cristão evangélico quase que na totalidade. O evangelho é um país protestante, né, participou da reforma e tudo mais, mas essa seria talvez um posicionamento. Tem outros que dizem que não, que os filhos não participariam do arrebatamento, porque
os filhos seguiriam a direção, ou vamos dizer assim, a situação dos seus pais. Tem uma base bíblica para essa segunda posição. Se você quer ver, abre em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 14. O apóstolo Paulo ele está respondendo uma série de questões ligadas à família, ao casamento, aos filhos, mas principalmente ao casamento e o relacionamento dos cônjuges. No capítulo 7. E no verso 14 ele diz algo muito interessante. Diz assim: porque o marido incrédulo é santificado porque o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido, crente. De outro modo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então, a tua salvação vai influenciar no destino dos seus filhos e também do seu cônjuge. Então, o marido incrédulo vai santificar a mulher e os filhos. Ou melhor, o marido crente vai santificar a mulher e os filhos. E a mulher crente vai santificar o marido e os filhos. E diz o apóstolo aqui: de outro modo, seus filhos seriam imundos, mas agora eles são santos. A palavra santo no sentido de separados e destinados a Deus. É nesse sentido. Então, o meu entendimento é assim, irmãos, que não tenho muita base bíblica, isso que eu estou querendo deixar bem claro. É que as crianças, os nossos filhos vão seguir, se eles forem inocentes, crianças inocentes, se já forem capazes de sentir o peso do pecado, ter sido tocados pelo Espírito Santo. Isso varia muito de idade e de capacidade de criança para criança, né? Eu me converti com 11 para 12 anos, senti o peso do pecado, aquelas mensagens que o pastor pregava eram para mim, da terça até no sábado, quando eu entreguei a minha vida a Jesus com 11 para 12 anos. Outros, R.S. Soares, ele diz, se não me engano, que ele se converteu aos 8 anos, uma coisa assim, né? Então, ele se converteu. Então, depende muito da idade de um para o outro. Mas, minha mãe era crente. Meu pai não, mas a minha mãe era, levava a gente para a igreja e tudo mais. Então, eu já tenho esse entendimento. Parece que isso é mais razoável dentro da palavra de Deus, de que a tua conversão, a tua salvação vai determinar os teus filhos. E se você subir, eles sobem também. Eles sobem também. Se você ficar, eles ficam também. É esta situação, né? Por quê? Porque eles seguem, vamos dizer assim, estão debaixo desta amplitude de alcance da tua vida cristã. Então, eu penso que é desse jeito. Mas, como eu digo, não dá para ser dogmático neste assunto, mesmo porque em escatologia a gente tem que tomar muito cuidado de não fazer afirmações categóricas. Nós não podemos fazer. Se você tem dúvida, ore a Deus, pergunte ao Espírito Santo, ele vai te responder com toda certeza. Amém? Então aí fica a resposta. Vamos fazer o seguinte: se você tem perguntas, e eu vejo que muitos têm, que se aproximam aqui no final para me perguntar, vamos fazer assim, você vai anotando as suas perguntas. Se até o final dessas ministrações todas, a sua pergunta não for respondida, então quem sabe nós vamos fazer uma quinta-feira só de perguntas e respostas, então aí nós vamos tentar responder as perguntas para não ficar dúvida. Naquilo que eu souber, eu irei respondendo. Mas essa das crianças já fica posicionado assim, né? Tem duas possibilidades ali. Eles seguir o destino espiritual dos pais, do pai ou da mãe, ou de ambos, ou então
eles serem todos arrebatados em face da sua inocência. É possível também por causa desta visão de Olav Rod, que mostra que foi desta maneira que ele viu nessa visão em 1952. Eu quero dizer para os irmãos que eu creio nessa visão, que ela foi uma visão de Deus. Isso eu não tenho mais dúvida nenhuma, desde o começo o Senhor me mostrou que foi assim. Então eu convido você agora a abrir sua Bíblia comigo novamente, no capítulo 11 de Apocalipse. Vamos ler em pé? Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15. Que vai falar sobre a sétima e última trombeta. Nós sabemos que são trombetas de juízo. Trombetas de juízo. Se você prestou atenção, se você olhar para esse capítulo 11 e 12, você vai ver que no capítulo 11 nós temos o ministério das duas testemunhas, que nós já ministramos. E quando elas morrem, e depois de 3 dias e meio ressuscitam, e sobem lentamente à vista do mundo inteiro, porque as câmeras de televisão vão mostrar esse fato para toda a terra, né? Que toda a terra vai ver. Naquela época que João teve essa revelação, isso não era possível, né? Mas hoje é, através dos satélites, né? da TV e do satélite, é possível se ver. Todos vão ver. E logo em seguida soa a sétima e última trombeta que tem na Bíblia. Diz o verso 15 sobre a sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque tens tomado o teu grande poder e começastes a reinar. Iraram-se na verdade as nações, então veio a tua ira e o tempo de serem julgados os mortos, o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Abriu-se o santuário de Deus que está no céu, e no seu santuário foi vista a arca do seu pacto. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e terremoto, e grande saraivada. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Diademas são coroas. A sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe devorasse o filho. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele.
Então ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante do nosso Deus os acusava dia e noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando o dragão se viu precipitado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse ao deserto, para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio, para fazer que ela fosse arrebatada pela corrente. A terra, porém, acudiu a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. E o dragão parou sobre a areia do mar. Então vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. Que Deus abençoe esta escritura ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez colocamos, ó Pai, toda esta congregação diante do Senhor agora, ó Deus, como também os que estão ouvindo pelo rádio e pela internet, e os que ouvirão através desta gravação no YouTube. Ó Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor abra, Senhor, os olhos espirituais e os ouvidos espirituais, para que possam ouvir, ó Pai, com ouvidos espirituais e entender com o coração. Ó Espírito Santo, toca em cada um de nós e não permita, Senhor, de nenhuma maneira que esta palavra não frutifique na vida daqueles que nasceram de novo. Que ao contrário, Senhor, que produza uma mudança e uma preparação para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Nós repreendemos todo e qualquer demônio que queira furtar a palavra, atrapalhar, trazer canseira, sono, perturbação, aonde quer que esteja, estão repreendidos, amarrados, amordaçados e imobilizados, e arrancados dessas vidas e lugares agora, em nome de Jesus Cristo, e levados aonde o Senhor determinar. Pai, põe anjos a nos ajudar nesta hora, te pedimos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Podeis sentar, irmãos. Nós estamos analisando esses versículos a partir do 15, e na última quinta-feira nós paramos no 18, quando então Deus traz essa revelação. Iraram-se, na verdade, as nações, e então veio a tua ira. Nós já falamos que isso aqui nos remete à grande tribulação, a descrição do Salmo 2. O Salmo 2, inclusive, as nações são apresentadas ali iradas, querendo sacudir de sobre elas o jugo de Deus, ou seja, a revelação da palavra, os princípios da palavra, e é isso que você está vendo hoje, em todo lugar, no Brasil inclusive, né? As pessoas se irando contra Deus, as coisas mais absurdas que você vê, principalmente nesses dias que antecede Carnaval, se vê coisas horrorosas, e eu digo para você, não veja televisão nesses dias, a não ser noticiário, o resto não vale a pena. Pegue os DVDs aqui, da igreja, aqui que tem filmes, tem DVDs muito instrutivos, para você ver desses dias, se você for ficar em casa. Irmãos, então,
Nós paramos quando chegamos nessa expressão bíblica: e o tempo de dares recompensa aos teus servos, profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome. E o tempo de dares recompensa aos teus servos, os profetas, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. E o tempo de destruires os que destroem a terra. Eu estava dizendo na última quinta-feira que quando ocorrer o arrebatamento da igreja, surge uma pergunta: nós vamos para o céu, mas serão 3 anos e meio. O que vai acontecer nesses 3 anos e meio? Seriam 3 anos e meio de festa, porque vamos para as bodas do Cordeiro. Nós vamos para as bodas do Cordeiro, para o casamento, a união de Cristo com a igreja, a cabeça com o corpo. Mas seriam 3 anos e meio. Irmãos, o meu entendimento dessa escritura é bem claro a esse respeito. Se você prestar atenção, depois da frase, então veio a tua ira, aí vem a frase, e o tempo de serem julgados os mortos. Que mortos são esses? Os que acabaram de ressuscitar no grande dia do arrebatamento da igreja. Então, nós vamos para o céu, sim, mas a primeira coisa que Deus vai fazer conosco no céu, quando nós lá chegarmos, é nos passar pelo tribunal de Cristo. A Bíblia, ela cita 2 tribunais. 2 tribunais. A Bíblia fala de tribunal, de julgamento, em vários lugares. Por exemplo, capítulo 7 de Daniel fala de um julgamento, de um tribunal. Mas tribunais que a Bíblia menciona são 2. É o tribunal de Cristo, que é para a igreja, e o tribunal ou o juízo do grande trono branco. Se você for lá em Apocalipse, no capítulo 20, a partir do verso 11, você tem a descrição do grande juízo do grande trono branco. Esse juízo do grande trono branco, quem vai julgar é Deus. Deus é o juiz desse tribunal. Deus é quem vai julgar. E ele vem depois do milênio. Ele vem para a segunda ressurreição. A igreja, ela não participa da segunda ressurreição. Ela tem parte na primeira ressurreição. Por isso que esse capítulo 20... ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte, que é esta do juízo do grande trono branco. Então, este juízo do grande trono branco, irmãos, é quando Deus vai julgar todo o pecado na terra. Todo mundo. Jesus diz que uma palavra que nós falarmos, nós vamos ter que dar conta no dia do juízo. Está lá em Mateus capítulo 12, se não me engano, verso 34. Tudo que nós falarmos, nós vamos ter que dar. Tudo é escrito nos livros. Mas esse juízo do grande trono branco não é para quem foi arrebatado. Amém? Ou você podia dizer: graças a Deus. Graças a Deus, eu vou passar pelo tribunal de Cristo. E aonde que está esse assunto do tribunal de Cristo, pastor? Porque os mortos vão ter que ser julgados e os que foram transformados e subiram também. Nós todos vamos ter que passar pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala desse tribunal, irmão. Porque é necessário que todos nós, Paulo se inclui também. Ele está dizendo: todos nós, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez
por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Agora, é preciso ficar bem claro, esse tribunal de Cristo não é para aferir se você vai ser salvo ou não. Você já é. Você já nasceu de novo, senão você não passaria por esse tribunal. Esse tribunal é para determinar os galardões. Aquilo que nós fizemos enquanto estávamos nesse corpo físico, quer o bem, quer o mal. Nós vamos ter que dar conta. Ô pastor, mas não está tudo quitado. Está quitado no sentido de que você vai herdar o reino. Mas qual será a tua posição no reino? Qual vai ser o seu status no reino? Eu comecei a falar disso na quinta-feira, e eu disse que Deus seria muito injusto se pegasse o apóstolo Paulo e o ladrão da cruz e dissesse: vocês vão ser igualzinhos aqui no reino. Tudo que Paulo tiver, você vai ter também, ladrão da cruz. Não. Por quê? Porque o ladrão da cruz não fez outra coisa senão a obra do diabo de roubar, matar e destruir. Por isso que ele estava pregado naquela cruz. Ele mesmo reconhece. Ele diz: nós, falando com o outro ladrão que estava escarnecendo, nós somos merecedores, porque os nossos atos levaram-no a pagar com a nossa vida isso. Porque não era só roubar. Esses homens matavam para roubar. Eles eram assassinos, eram latrocidas. Para esconder o crime, eles matavam as pessoas, eram salteadores de estradas, né? Então, era punido com a morte. Ele só fez a obra do diabo. O apóstolo Paulo foi aquele que trabalhou dia e noite, sofreu, né? Sofreu açoites, sofreu isso, sofreu aquilo. É só você olhar lá na Bíblia, 1 Coríntios, você vai encontrar aquilo que ele padeceu, a ponto depois, no final, de ser decapitado, por causa do Evangelho. Então, a posição de Paulo e do ladrão da cruz é diferenciada no céu. Se você for ensinado, e eu nunca ensinei isso aqui, nós nunca ensinamos, de que é todo mundo igual no céu, foi ensinado errado para você. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia diz que cada um de nós vai receber um galardão. Até mesmo um copo com água que você der a alguém será anotado como galardão. Mas se você disser não dou a água, vai ser anotado contra você. Preste bem atenção, irmãos, é por isso que a Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha bem o que a Bíblia diz. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E ele vai responder por isso. É importante que você entenda bem esse tribunal. Então nós vamos passar por esse tribunal de Cristo, para saber como é que vai ser a nossa posição no reino. E isso fica muito claro quando você vai abrir agora comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 8. Nós estamos em 2 Coríntios, volte algumas páginas, 1 Coríntios. Você vai ver que o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, a partir do verso 8, nós encontramos esta revelação que diz assim: ora, 1 Coríntios 3, 8 em diante. Ora, uma coisa só é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Observe a linguagem: galardão segundo o seu trabalho. Galardão é recompensa, No caso aqui é a recompensa que vai determinar a tua posição na eternidade. É para sempre, não muda mais. Receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vós lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele.
porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Diga assim: Jesus Cristo é o fundamento da minha vida. Isso, e é sobre esse fundamento que você vai ter que edificar, meu irmão, quando você nasce de novo. Vamos continuar a leitura. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará. Aquele dia é o dia do tribunal de Cristo. É aqui que vai ser mostrado. Esse dia aqui é o dia que nós vamos passar pelo tribunal de Cristo, depois do arrebatamento. Pois aquele dia demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele, sobre o fundamento, edificou, este receberá o quê? Galardão. Não é salvação, é galardão. Galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como que pelo fogo. Como é que é isso então, pastor? Isso é o seguinte, irmão. Você vai edificar a sua vida cristã. E a Bíblia diz que você pode usar 6 tipos de materiais: ouro, prata, pedras preciosas. Mas poderá também usar madeira, feno e palha. Agora, como é que vai ser? O fogo vai determinar aquilo que você edificou. Se você edificar com ouro, com prata, pedras preciosas, você imagina que construção, que casa linda que será, essa construção. O fogo pode vir no ouro, mas ele não destrói o ouro. O máximo que ele pode fazer é refinar o ouro. Ou seja, ele aqueceu o ouro a 1046 graus, ponto 8, e aí o ouro deixa de ser estado líquido, sólido, para passar para um estado líquido, a fim de que toda e qualquer eventual sujeira é retirado dele, desgruda dele. O ouro fica ouro puro, 24 quilates, ouro puro. A prata, a mesma coisa. Quando você coloca a prata no fogo, ela também vai ter o seu ponto de fusão, 962,8 graus Celsius ou graus centígrados. Ela entra em ebulição. A pedra preciosa, dependendo da pedra preciosa que você vai usar, o diamante, por exemplo, o diamante você pode aquecer ele, ponha graus nisto aí, porque o diamante, segundo alguns entendidos, ele não derrete, é a pedra mais dura que existe. Só corta por outro diamante. Nada corta um diamante a não ser um outro. E assim vai. Depende das pedras preciosas. Mas imagine uma construção de ouro, prata, e você vai construindo e colocando ali pedras preciosas. O fogo vem, mas não altera aquilo. Agora, coloque uma construção, uma casa de palha, um edifício de palha, de feno. Vira um fogaréu enorme, mas vai virar cinza. Madeira, mesma coisa. Então, tudo vai depender como você edifica em cima do fundamento. O fogo não destrói o fundamento, que é Jesus Cristo na sua vida. Você vai ajudar o reino, mas a tua posição em matéria de galardão vai ficar lá embaixo, se você não edificar. Nós precisamos edificar com materiais de primeira e não de quinta categoria. Quem entende dessas construções aí sabe, o que ele está falando. Então, o que a Bíblia está dizendo, irmãos, é que nós edificamos. O galardão, ele depende daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer quando estávamos no corpo. Então preste atenção,
Deus vai te cobrar todas aquelas oportunidades que Ele deu para você falar do reino de Deus com alguém e você ficou tímido, com medo, com vergonha e não falou. E aquela vida foi parar na eternidade do inferno. Você vai ser pesado isto. Todas aquelas oportunidades que você aproveitou, que você levou, também. Tudo tem peso. E no final, vamos dizer assim, no frigir dos ovos, é que vai sair ali a construção, que material que você usou. E a partir dali, então, você tem uma posição determinada no reino. É por isso que você vê a Bíblia falando de coroas. Coroa da vida, coroa de glória, coroa imarcessível, quer dizer, não murcha. Tem uma coroa só para pastores, quem prega o Evangelho, quem dá a sua vida para o Evangelho. Está lá em 1 Pedro, capítulo 6, ele fala dessa coroa que não murcha. É uma coroa que é para aqueles que trabalham na obra. Deus não é injusto, irmão. Deus é justo em tudo. E, portanto, as coisas serão diferenciadas. Não confunda galardão com salvação. Jesus contou uma parábola, está em Mateus capítulo 20, eu vou resumir aqui para você, daqueles trabalhadores que foram ajustados para trabalhar lá na vinha. Jesus conta essa parábola que o dono daquela fazenda lá de uva, né? Ele chegou na noite ainda, antes de amanhecer o dia, e viu os trabalhadores na praça, lá os boia-fria, e ele ajustou um denário e disse, vai trabalhar na vinha. E eles foram. Quando começou a clarear, eles começaram a trabalhar, que era assim o costume. Às 9 horas da manhã, ele foi lá na praça, tinha lá o outro grupo, e ele disse, ninguém ajustou vocês? Ele disse, não, ninguém nos contratou, nós estamos à toa aqui. Então vai lá na minha vinha trabalhar, depois eu acerto com vocês o salário. Ao meio-dia ele voltou, achou outro grupo. Às 3 horas da tarde, outro grupo e mandou trabalhar. E por último, às 5 horas da tarde, ele mandou um grupo para lá. Na hora que o sol se pôs, a noite caiu, ele mandou então, ele disse, vamos fazer os acertos, vamos começar pelos últimos. Disse para o mordomo dele, pague 1 denário a todos eles. E quem trabalhou 1 hora, 3 horas, 6 horas, só ficou super feliz. Mas quem começou desde a manhã e suportou 12 horas de trabalho, do amanhecer ao anoitecer, ficou irado. E se você ler lá na parábola, Jesus disse, eu sou mau porque eu quero fazer o bem com o meu dinheiro? Eu não ajustei com você 1 denário, então aqui está o teu. É isso que eu ajustei com você. Irmãos, isso fala de justificação. Ou seja, eu não sou mais justificado que o apóstolo Paulo, e ele não é mais do que eu, e nem mais do que o ladrão da cruz. Nós não temos justificação diferenciada. Justificação é salvação. É a chamada para o rei. Você, eu e todos nós que nascemos de novo temos a mesma justificação, mas galardão é outra coisa. Galardão vai depender do seu trabalho para o Senhor. E não é só o trabalho. Deus não olha quantidade, Deus olha qualidade. É qualidade. Ou seja, quando você fez para o Senhor? Porque se você fez para você mesmo, não vale nada, é palha, queima. Se você fez para mostrar-se bom, não vale nada. Jesus disse que tinha uma turma no templo dele que tocava uma trombetinha para chamar os pobres para eles poderem dar. Os fariseus davam as esmolas. Jesus disse, olha, eles já receberam o galardão deles. O reconhecimento daqueles que receberam. Obrigado, Deus te abençoe. Pronto, tá. O galardão deles é... Mas foi aí que Jesus ensina a dizendo, olha, o que a tua mão esquerda fizer, não saiba a direita, e vice-versa. Não toque trombeta, faça para Deus.
Faça com amor aquela pessoa. Aí você tem um tremendo galardão. Pode ser uma coisa simples, mas está valendo. Não adianta você construir qualquer templo para o Senhor se aquilo de coração não foi para o Senhor, foi para a tua denominação, foi para a turma trombetear. Olha como esse pastor é dinâmico, ele é isso, ele é aquilo outro. Irmão, não vale, para Deus não vale. Galardão é algo sério. Aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer quando estávamos no corpo. É por isso que eu volto a dizer. A Bíblia diz que se você sabe fazer o bem e não faz, você comete pecado. E enquanto nós estamos aqui, devemos fazer o bem a todos. Devemos ser bom, porque Jesus, nós temos que lembrar o que Jesus fazia. Irmãos, nós temos que nos moldar nele. Como ele era diferente daqueles escribas, fariseus e aquela turma toda, né, que fazia tudo para ser visto, para ser glorificado. Jesus não. Jesus não fazia assim. Ele curava as pessoas e dizia, não conta para ninguém. É claro que saiu trombeteando, mas ele mesmo dizia, não fala para ninguém. Vai lá e mostra ao sacerdote para que você seja examinado e ele possa vamos dizer assim, reintegrar na sociedade. Então é o galardão. O galardão é muito importante, porque é a edificação da tua vida, né? Agora nosso tempo está voando, eu quero passar para você, quando eu estava estudando isso, você lembra que no final do ano eu fiz uma ministração na igreja sobre as 7 bem-aventuranças do Apocalipse. E quando eu estava estudando uma dessas bem-aventuranças, no capítulo 19 de Apocalipse, o Senhor fala algo ali, e dali o Senhor me abriu o entendimento de algo muito mais profundo que eu quero passar para você agora, que está ligado a isso que eu estou falando. Então vamos lá no capítulo 19. No capítulo 19, a partir do verso 6, nós lemos assim. Olha, aqui fala da alegria e do triunfo nos céus, tá? Também ouvi uma voz como de grande multidão, como voz de grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões que dizia, aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então está ligado a esse contexto de tempo que nós estamos falando aqui. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Disse-me ainda, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmãos, olha aqui para mim. Preste atenção que eu vou falar para vocês. Se eu nunca falei aqui, vou falar hoje. E a partir de agora eu vou ministrar sobre arrebatamento da igreja. Aí fora eu vou colocar isso. Preste atenção. Quando a igreja for tirada da terra, nós vamos passar pelo tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo nós vamos ser avaliados para ver e aferir qual é a nossa posição no reino, que é o galardão que nós vamos ter, que coroa nós vamos usar. Lembre-se que a Bíblia diz, no capítulo 5 de Apocalipse, que ele, Jesus, comprou de todas as tribos, línguas, povos e nações, homens, no sentido genérico, e os fez reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esses reis vão reinar
no começo na terra. Depois nós vamos reinar em tudo que Deus tem. Mas ele fez reis e sacerdotes. Uns serão reis, outros serão sacerdotes. É aí, então, nesse tribunal de Cristo, que vai se definir quem é corpo de Cristo. Nem todos serão corpo de Cristo. Preste atenção, como é que esta noiva está vestida? Linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. São as obras justas dos santos. Eu quero que você se lembre que Jesus contou uma parábola, no capítulo 22 de Mateus, acerca das bodas do filho dele. Ou seja, as bodas daquele rei que mandou chamar os convidados ilustres. Olha, os bezerros estão, meus cevados estão prontos, estão tudo assados, as galinhas estão... Jesus não fala de galinha, mas eu estou incluindo galinha aqui, né? Os porquinhos, o judeu não comia porco, vamos botar carneiro, né? Cabrito, essas coisas. E tal, está tudo pronto, venham para as bodas. E uns disseram, olha, eu comprei uma fazenda e eu não posso, eu vou lá reconhecer a minha fazenda, andar por ela, ver como é que ela está. Outro disse, não, eu comprei uma junta de boi, eu tenho que lavrar, não posso, não quero saber dessa ceia não. Outro disse, eu casei, agora não posso. E cada um foi dando a desculpa. Eram os ilustres que ele tinha convidado. Irmãos, isso fala do povo judeu. Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas aí o rei ficou muito encolerizado e diz, olha, está tudo pronto, o banquete está pronto, a minha casa vai se encher de convidados. Saiam aí meus servos por esses caminhos valados, pega os aleijados, pega os cegos, pega quem vocês acharem e tragam. Tragam para as minhas bodas, porque a minha casa vai se encher. E ele manda fazer isso e eles vão e enchem. E aí o rei entra para ver os convivas. E quando ele olha para tinha um lá que não tinha vestes nupciais. Isso fala de vida espiritual. E ele diz, mas como que você entrou aqui sem as vestes nupciais? E ele ficou mudo. E Jesus o rei deu ordem, amarrem de pé e mão e lance nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. E Jesus encerra a parábola do capítulo 22 de Mateus dizendo, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. No arrebatamento, todos os que nasceram de novo, estão vivendo uma vida que agrada a Deus, vão subir. Mas você vai ver que para pertencer ao corpo de Cristo, é o capítulo 12 que eu vou ensinar. Você tem chance, meu irmão. Você foi chamado para ser corpo de Cristo, mas vai depender de como você age. Aquela mentira, meu irmão, apesar aquele ato, olha bem, atos de justiça, são as vestes da noiva. Você é justo naquilo que você faz? No trato com os seus empregados, no trato com a sua empregada, você é justo, você paga hora extra, ou você explora, você quer levar vantagem. Cuidado, meu irmão. Olha como agrada a Deus um ato de justiça, quando você é justo com aquilo que você faz. Quando Satanás apareceu na presença de Deus, lá no livro de Jó, Deus dá um testemunho de Jó. Deus disse, viste por acaso o meu servo Jó? Homem íntegro e reto, justo, que teme a Deus e que se desvia do mal. Deus gostava de Jó, porque ele era um homem íntegro e reto, justo. Essa palavra reto pode ser traduzida por justo. Justo nas suas ações, na sua maneira de proceder, em toda a sua maneira de proceder.
Irmãos, o meu entendimento, então, o Senhor me ampliou, me fez ver isso, que é nesta ocasião que, dentre os muitos chamados, serão escolhidos aqueles que integrarão a noiva. Porque preste atenção nesse capítulo 19 de Apocalipse. Diz assim, diz o verso 7, regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e já sua noiva se preparou. E foi-lhe permitido vestir de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Noiva e noivo são chamados à ceia? Me diga, são chamados à ceia? A noiva é chamada para a ceia? Ou é ela que convida? É o noivo e a noiva que convidam os convidados. Preste atenção no que está aqui, ó. Bem-aventurado aqueles que são chamados ou convidados à ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, nós vamos ser levados. Só aí já é uma bem-aventurança. Mas não significa que você vai ser o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é aqueles escolhidos. Escolhidos em função daquilo que você fez. Irmão, preste atenção nisso. Então, nós vamos subir. Se você nasceu de novo, agora, se você nasceu de novo e está vivendo em pecado, você não sobe, não. Se você é um crente carnal, e crente carnal é aquele que nasceu de novo, mas vive na carne, não sobe, não. Mas o que eu quero dizer para você, que se você é alguém que está procurando a santificação, está batalhando nisso, você tem vivido uma vida que agrada a Deus, você tem realmente produzido o fruto de arrependimento, a sua vida tem mudado, você tem deixado o Espírito Santo produzir em você aquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que é amor, gozo, paz, bondade, benignidade, domínio próprio, fé, mansidão, essas coisas, está lá em Gálatas 5, 22, 23. Se o Espírito Santo, que ele fez habitar em cada um de nós, que nascemos de novo, está produzindo isso, ou você tem entristecido o Espírito Santo com os seus pecados e não deixado ele te limpar para coisa nenhuma. Tudo vai depender se você vai subir ou não disso. Mas se você subir, irmãos, tem uns que vão produzir 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. São posições diferenciadas do reino. Então, nessa ocasião que vai se definir quem é corpo de Cristo e quem é convidado às bodas. Será uma felicidade você participar das bodas do Cordeiro. Mas você pode participar ou como noiva ou como convidado. Convidado e noiva são diferentes. Está todo mundo bonito, todo mundo vestido aqueles vestidos bonitos, aquelas roupas bonitas, tá? Mas o noivo, imagina a noiva. A noiva é a chave, é tudo. Não tem ninguém mais bonito que a noiva num casamento. E a noiva não é convidada, ela é que convida. Ela é que faz convite. Não é isso que é assim? Então, irmãos, preste atenção, porque são revelações da palavra de Deus. Eu disse para vocês que Deus seria muito injusto se pegasse Paulo, Pedro, qualquer dos apóstolos e colocasse junto com o ladrão da cruz. Mas o ladrão da cruz, ele vai participar. Por quê? Porque ele foi para o paraíso. Porque ele foi salvo. Mas ele, na hora de passar pelo fogo, o que vai sobrar? Nada. Cinza. Não, vai ficar o alicerce, que é Jesus, na vida dele, nada mais. Alguém tem que ser dedão do pé. Ou dedinho mindinho do pé.
Mas a noiva é outra posição. Noiva vai governar. Se o noivo é rei, a noiva é rainha. E ele comprou de todas as nações, povos, línguas, homens, e os fez reis e os fez sacerdote. Se você subir no arrebatamento, ou você vai ser rei ou vai ser sacerdote. Se você produziu 100 por 1, você vai ser rei. Se você não conseguiu 100, mas conseguiu 60, você vai ser sacerdote. E se eu só fiquei com 30, pastor? Isso eu falo se eu falar no milênio. Milênio eu volto nesse assunto para destacar bem direitinho, com bastante detalhes, isso aí. Irmãos, eu ganhei esse entendimento. Você não precisa concordar comigo, mas uma coisa eu te digo: se esforce, irmão. Se esforce por viver uma vida que agrada a Deus. Não é bajulando Deus. Deus não se bajula. Deus, ele não vê como nós vemos. Ele disse isso para Samuel, quando Samuel foi ungir o rei no lugar de Saul. Olhou para o Eliabe tinha quase 2 metros de altura, mais ou menos como esse moço, assim, bonitão, né? Quase 2 metros de altura. E Samuel olhou e pensou: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Deus disse para ele: eu não vejo como você vê. Você vê o exterior, mas eu vejo o coração, eu vejo o interior. Por isso, muita dona de casa, muita gente humilde, que lava roupa para fora, vai integrar o corpo de Cristo. Porque o que faz, o pouco faz para o Senhor. E outros que tantos faz, não faz para o Senhor. Cuidado. Eu já contei essa experiência, eu vou falar outra vez, que agora está indo tudo para o YouTube, né? E não quero falar mais nomes. Mas o fato é verdadeiro. Havia um homem, era um pastor da Igreja Batista, da denominação Batista. Eu conheci esse homem. Ele era um homem dinâmico, um pastor dinâmico. Ele pegava uma igreja com 30, 40, 50 membros, deixava com 300, 400, que para os padrões batistas é um negócio fora de série, era uma mega igreja. Isso há décadas e décadas atrás. Ele fundou vários orfanatos para crianças abandonadas. Eu tenho um grande amigo meu que foi criado num desses orfanatos e considerava esse pastor o pai dele, porque ele foi criado lá. Vários lares que eram conhecidos como Lar Batista. Ele foi fundador de vários. Igreja, construiu templo. E quando esse homem estava morrendo, na cidade de Maringá, ele entrou em coma e ficou em coma vários dias em coma. E numa tarde, ele estava com o neto dele. Fazia um revezamento, o neto, que já era um mocinho, junto com a mulher, a filha e tal. Iam lá, passavam as horas com ele e ele estava em coma. E num dado momento, ele voltou do coma e disse: meu neto, com aquela voz cavernosa, dizendo assim: meu neto. Isso quem me contou é porque ouviu da esposa dele, que ouviu do neto. Ele dizia assim: meu neto, Deus está me julgando. Deus está me mostrando que tudo o que eu fiz na minha vida, eu fiz para a glória da minha denominação ou para a minha glória. E ele permitiu que eu visse todas essas obras serem destruídas enquanto eu estava. Ele viveu muitos anos. E tudo acabou mesmo. E ele disse para o neto: a única coisa que está sobrando são as almas que eu pessoalmente levei a Cristo. Voltou ao coma, 2 dias depois morreu. Preste atenção, irmão.
A Bíblia diz que o justo é castigado na terra. Tem alguns que são castigados aqui na terra, mas o dia que nós chegarmos lá, nós vamos ter que passar pelo tribunal de Cristo. Principalmente os que foram levados, ressurretos e transformados. Nós vamos ser aferidos. E nesse tribunal, nós vamos então saber qual vai ser a nossa posição. Você vai receber uma posição, uma coroa. A coroa da vida, ou a coroa da justiça. Deus vai fazer justiça, Ele vai te posicionar no reino dEle. E eu tenho para mim, irmãos, que os que vão ser noiva são aqueles que, noiva de Cristo, corpo de Cristo, que vão sentar-se com Cristo, porque Cristo, Jesus falou, e você vai ver, eu vou mencionar aqui nesse estudo, que hoje não vou começar, porque não dá, já acabou o tempo, mas você vai ver que Jesus disse assim: aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Trono só se assenta quem é rei, quem governa. É do trono que sai a lei, que sai as ordens. Então, é muito importante esse estudo. Eu queria te passar isto, por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo final. Além de você cuidar da sua vida no que diz respeito a abandonar o pecado e resolver essas coisas, embaraços, essas coisas todas, eu vou falar mais sobre isso, você precisa também investir. É por isso que Jesus diz que nós deveríamos não ajuntar tesouro na terra, mas sim no céu. Como é que eu posso ajuntar tesouro no céu, Senhor? Através do galardão. Através do galardão. Sendo exatamente aquilo que o Senhor gostaria que eu fosse. Por isso, irmão, que quando você deixou de praticar alguma coisa, não sei se você já teve essa experiência, de repente vem um peso na sua consciência. Alguém te pediu, talvez, um dinheiro para comprar um remédio, e você olhou, está meio esfarrapado, isso aí pode pegar esse dinheiro e beber e tal, não vou dar não. Mas você entra em casa, o teu espírito começa a falar com você, e a voz do teu espírito é a tua consciência, não é a tua mente, é a tua consciência. Poxa, deveria ter dado, de repente é verdade, não me faz falta 10 reais. Eu queria que você entendesse que, enquanto nós temos oportunidade de fazer o bem, vamos fazer o bem. Vamos fazer aquilo que a Bíblia diz, né? Que nós devemos ser bondosos de coração, mas fazer isso com amor pela pessoa. Não importa quem ele é. Faça isso como fazendo ao Senhor. Fazendo ao Senhor. Aí você vai ter galardão. Se você der um copo d'água em meu nome, amando aquilo lá, amando o Senhor. Lembre-se que o capítulo 25 de Mateus, ele fala daquelas pessoas que foram visitar, viram nu, cobriram, estavam com fome, deu comida, e ele diz: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. E quando você deixou de fazer, a mim você deixou de fazer. A mim você deixou de fazer. Irmãos, preste atenção. Nós temos uma certa dificuldade com as obras, mas a Bíblia fala que nós temos que ter obras. Deus criou as obras para que nós andássemos nela. O livro de Tiago é um livro que incomoda muitos teólogos. Você talvez não saiba disso, porque ele fala muito das obras. Mas nós temos que ter obras. Você vai ver no decorrer desse estudo que as pessoas vão ser julgadas pelas
obras que fizeram, que estão escritas nos livros. Que estão escritas nos livros. Por isso é importante que você que foi salvo seja uma pessoa que espelhe Jesus, que as pessoas olhem para você e digam como aquela pessoa é boa, como eu gosto, mas que pessoa boa, que pessoa amorosa, que pessoa... Né? Isso, irmão, tem um valor diante de Deus. Que pessoa justa, né? Que pessoa que não dá prejuízo. Faz muito mais, até do que é até o exigido. Não faça o mínimo, faça o máximo que você puder. Eu tenho esse entendimento, e eu obtive esse entendimento quando eu estava analisando essa bem-aventurança. Eu disse, Senhor, o que é isso? A noiva não é convidada para as bodas. Nunca se pensou em lugar nenhum se convidar uma noiva para participar das bodas dela. Não tem sentido isso. Convidar pessoas para vir às bodas. Então nós somos convidados, irmãos. Os judeus recusaram. Nós somos aquele cego, aleijado, que está lá pelos caminhos e tal. Os gentios. Jesus, ele disse, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas de Israel. Tem uns textos e umas afirmações que às vezes incomoda a gente, mas se você entender bem, Jesus está falando exatamente a missão dele. É quando eles recusaram que abriu-se o período da graça e revelou-se a igreja, fruto da graça. A salvação atingiu os gentios. Porque os gentios, quando o judeu olha para um gentio, fica para lá. Você é pecador, né? Você não é circuncidado, você não é isso, você não é aquilo, você come carne de porco, você é imundo. E eu gosto de um porquinho. Mas a Bíblia diz que quando você, pela oração, é santificado. Eu estou na graça, na era da graça. E as coisas mudaram. As coisas mudaram. É uma revelação nova. Mas o que eu estou querendo passar para você, meu irmão, para mim também, é que nós devemos trabalhar para o Senhor. Uma alma, irmão, preste atenção nisso. Uma alma vale mais para Deus do que o mundo inteiro. Tem um versículo na Bíblia, que eu não estou agora, veio à minha memória, mas não estou lembrando aonde que ele está, de que aquele que leva uma alma ao Senhor, ele apaga uma multidão de pecados. Você já leu esse versículo? Tem na Bíblia. Que aquele que leva uma alma, apaga uma multidão de pecados. Ou seja, uma alma nessa balança aí, vai pesar muito para você, vai uma multidão fora. Isso está falando de galardão, não é para a salvação. Salvação é justificação, você já foi justificado no sangue de Jesus. Se você nasceu de novo, você já está lá. Agora, para você posicionar-se lá é que você precisa desse tipo de obra. Irmão, eu só quero terminar dizendo o seguinte. Ali em 2 Coríntios 5:10, diz assim, é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Essa palavra manifestos, no grego, ela tem um sentido de examinados meticulosamente. É como se você pegasse uma roupa, examinasse aquela roupa por fora, depois você virasse ela do avesso e examinasse do avesso. Nós seremos examinados tintim por tintim, não fica nada. É isso que significa ser manifestos diante do tribunal de Cristo, que o apóstolo Paulo está falando em 2 Coríntios 5:10. Né? É necessário, é preciso, nós vamos passar por lá, não tem como escapar disso. Para que cada um, e isso é feito para que cada um receba o que fez por meio do corpo,
segundo o que praticou o bem ou o mal. Tá? Eu queria então parar aqui para que você fique bem ciente de que há um tribunal que nós vamos passar por ele. Quanto tempo vai durar isso, eu não sei, mas nós vamos ser examinados pessoalmente, um por um. Jesus é o juiz desse tribunal. Mas esse tribunal não é para perdição. Quer dizer, você vai para o inferno, você vai para o céu. Não. Esse tribunal é só para galardão. Ou seja, nós vamos ser examinados pelo fogo. As nossas obras vão ser examinadas no fogo. Amém? Deu para você entender? Então nós temos, irmãos, um tempo. Eu sei que isso não é fácil nem de entender e menos ainda de aceitar. Mas é o que eu entendo estar na Bíblia. É o que a palavra de Deus me diz. Porque eu sei que ninguém vai ser... lá no céu nós vamos ser diferenciados. Posições no reino. Um vai ser mais elevado e o outro vai ser menos elevado. Mas todos seremos extremamente abençoados no céu. Mas as coisas não serão iguais. É a mesma coisa quando Deus criou os anjos. Você sabe que os anjos não são todos iguais. Ele criou uns como querubins, outros como serafins, outros como arcanjos e outros como anjos. E dentro dos anjos são muitas classes. E todos servem a Deus com alegria porque têm prazer em servir a Deus e estar no reino dele. A mesma coisa vai ser conosco no céu. Nem todo mundo será igual no céu. Por isso, depende muito do que você faz e do que você deixa de fazer. Das oportunidades que Deus te deu e que você aproveitou, e das oportunidades que Deus te deu e você não aproveitou. Ao contrário, você até serviu de pedra de tropeço. Que Deus possa te abençoar, me abençoar, nos abençoar, para que nós possamos entender isso. Eu sempre achei que seria assim, e mesmo porque eu digo, Deus não é injusto. Eu olho para o meu pai. Meu pai nasceu de novo 3 semanas antes de morrer. Nunca quis nada com o reino. E eu estou no reino desde os 12 anos. Então, irmão, Deus ele não é injusto, ele vai galardoar diferente. E o galardão tem tudo a ver com aquilo que eu faço ou deixo de fazer aqui. Amém? Por isso é que eu digo que é nessa ocasião que os chamados vão ser alguns escolhidos. Poucos os escolhidos, não são muitos. Poucos, Jesus disse que são poucos. E é interessante essa palavra, porque ela está ligada, a estrutura dela a esse evento, que é as bodas, no caso do Cordeiro. Amém? Que Deus possa te abençoar, mas você foi chamado para isso. Foi chamado, meu irmão. Você foi chamado, eu também, nós fomos chamados. Vamos ver se seremos os escolhidos. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, quero te agradecer, Pai, por esta noite, poder compartilhar essas coisas que vieram ao meu espírito nesses dias finais, ó Deus, há pouco tempo atrás. Ó Pai, eu quero te pedir que o Senhor desperte a nossa vida para um compromisso com o teu reino. Ó Deus, que nós sejamos servos, obedientes, e não façamos apenas o que nos é mandado, mas que nós, Senhor, possamos fazer mais até, muito mais, fazendo em amor, não para aparecer, ó Deus, mas porque nós te amamos, e nós queremos, Senhor, primeiramente ir para o teu reino. E quando lá estivermos, Pai, que nós não sejamos negligentes
com os dons que o Senhor nos deu. Ó Pai, que nós possamos aplicar bem aquilo que o Senhor nos deu. A alguns o Senhor deu 5 talentos, a outros o Senhor deu 2 talentos, e a outros 1 talento. Que nós não coloquemos esses que receberam 1 talento, não enterre esse talento, mas negocie com ele. Faça, Senhor, aquilo que o Senhor gostaria que nós fizéssemos. Pai, são parábolas que ilustram verdades espirituais que Jesus nos ensinou quando Ele falou do sermão profético. Ó Deus, que isto sirva de despertamento para a igreja. Eu lhe peço isso, Pai, em nome de Jesus. Leva-nos agora em paz e em segurança para a nossa casa e coloca, Senhor, um desejo ardente de priorizar o Teu reino cada vez mais na nossa vida. Que tenhamos alegria em ler a Tua palavra, em meditar nela, aprender, em orar, ó Deus, em compartilhá-la com outras pessoas, nas oportunidades que o Senhor nos abrir. Abre, Senhor, oportunidades para nós levarmos outras vidas ao Teu reino. Falarmos daquilo que o Senhor tem feito, sermos fiéis testemunhas do Senhor. Nós te pedimos isto, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado? Eu fui muito. Então dá um abraço em quem está perto e vá em paz. O Senhor é conosco.